Política Impura, na Rádio Transforma, com Henrique Prior. Um português residente na França, um brasileiro residente em Portugal, foram eleitos pelo Chega. Vamos falar sobre isso. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na revista Em Comunidade, e peço-lhes para ativarem o sininho, subscreverem o canal da Rádio Transforma, que apoiam assim este projeto de liberdade, igualdade e fraternidade. O Chega, que está a cantar vitória nestas eleições, e com certa razão, tem um tipo de candidatos e um tipo de eleitores que é necessário nós analisarmos. Em primeiro lugar, o candidato do Chega, eleito pela imigração, pelo Círculo da Europa, quem é ele? É um indivíduo que fugiu de Portugal antes do 25 de Abril, fugiu à miséria existente em Portugal. E ao fugir, ao emigrar clandestinamente para a França, ele cometeu um crime e poderia ser preso pela polícia política. Muitos foram presos e muitos foram torturados pela polícia política de então. Foi para a França, mas foi descoberto e foi expulso de França novamente para Portugal. Voltou para a França, também ilegalmente, e aí se manteve e conseguiu a legalização como imigrante pelo Partido Socialista Francês, nos anos 80. É este indivíduo que foi eleito pelo Chega. Repare-se, é um indivíduo que foi eleito por um partido que se mostra contra os imigrantes, que diaboliza os imigrantes, acha que Portugal tem imigrantes a mais. E esse indivíduo, afinal de contas, fugiu à miséria existente em Portugal, foi imigrante, foi legalizado pelo Partido Socialista Francês e, no entanto, ele é eleito por um partido que é o sucessor digno do fascismo existente antes do 25 de Abril, que manteve a miséria durante anos e anos em Portugal, e é contra o socialismo, dito socialismo, que nunca existiu socialismo em França, mas o socialismo, o Partido Socialista Francês, que o legalizou. É este tipo de gente que tem o Chega. Mas não é só esse imigrante português em França que mostra as contradições do Chega. É também, por exemplo, um imigrante brasileiro, eleito pelo Chega pelo Círculo do Porto, um neopentecostal, que nega que os portugueses tenham escravizado os negros. Nega que houve escravidão dos indígenas brasileiros pelos portugueses. E diz que, pelo contrário, foram os negros a escravizar os negros e até os negros a escravizar os brancos. Um indivíduo destes que nega a evidência e que ainda por cima, ele, brasileiro, imigrante em Portugal, e é eleito por um partido que é contra os imigrantes. Não há um mínimo de racionalidade nesta gente. O que há é oportunismo, e eu não digo estupidez só, porque a estupidez aqui neste caso está aliada à má-fé. Mas relativamente aos eleitores do Chega, a verdade é que muitos foram para o Chega por descontentamento com a situação a que chegamos. Mas é estranho que os eleitores do Chega não pensam que o Chega defende o regime anterior ao 25 de Abril. Era precisamente o regime que manteve barracas à entrada das cidades de Lisboa e do Porto, barracas onde os ratos conviviam com os homens, onde se circulava sobre lama, onde as pessoas comiam uma sardinha ou um jaquinzinho, ou ao almoço ou ao jantar, e se vivia na maior miséria trabalhando na escravidão. Esses indivíduos são ou mal informados, ou não pensam, ou muitos deles, sobretudo eu vejo nas críticas que fazem ao meu programa com insultos perfeitamente soezes, que são de mau caráter. É este tipo de gente que catapultou o Chega para onde ele chegou. E é importante que todos percebam que o Chega
é a continuação daquilo que existiu antes do 25 de Abril. Ele quer instituir uma nova espécie de censura, quer instituir uma nova espécie de ditadura, sobretudo do mando da justiça, que ele diz defender, mas, pelo contrário, ele quer domar a justiça, domando a comunicação social, domando, no fundo, o pensamento dos cidadãos. Infelizmente, a esquerda continua sem perceber aquilo que se passou. Nós vemos agora aquilo que dizem os partidos de esquerda. Eu estou a referir-me particularmente a um texto do Fernando Rosas, uma pessoa que eu considero muito, no blog esquerda.net. Fernando Rosas, num texto relativamente extenso, ele reflete sobre a derrota da esquerda, mas, de certo modo, desculpa a derrota do seu partido e envolve-a numa certa injustiça do sistema eleitoral que desperdiçou uma grande parte dos votos no Bloco de Esquerda e não vê as causas internas do falhanço do Bloco de Esquerda, que são, do modo geral, as causas internas do falhanço de toda a esquerda. E aquilo que é lamentável é que a esquerda não esteja a fazer uma autocrítica, não perceba que a culpa daquilo que sucedeu não é só da oposição de direita, é também dela própria, do governo do Partido Socialista, que devia atempadamente atender a reivindicações justas, nomeadamente dos professores, por exemplo, e que não atendeu, sendo certo que havia margem orçamental para o fazer. Para além desta autocrítica que a esquerda não faz, porque está metida numa certa arrogância intelectual e moral que é importante que reflita profundamente, de modo a que saia dentro da sua bolha. Para além de tudo isto, há, no fundo, 3 fatores que determinaram os resultados eleitorais. O primeiro deles foi, sem dúvida nenhuma, a Procuradora-Geral da República, aliada, não sabemos até que ponto e em que medida, ao Presidente da República. A Procuradora-Geral da República, que ainda ontem mostrou uma arrogância enorme ao sair de uma reunião sobre magistratura, sobre a justiça, antes do 25 de Abril, e que falou de modo perfeitamente caricato do caso do António Costa, Primeiro-Ministro, a Procuradora agiu como ponta de lança do Presidente da República e da direita contra a esquerda. O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça diz que é importante, é essencial que a política não se meta na justiça. E é verdade. Mas também é essencial que a justiça não se meta na política, porque não é só a política que tem uma agenda para, frequentemente, utilizar a justiça em seu favor. É também a justiça que tem uma agenda política, porque os procuradores, porque a senhora Procuradora-Geral da República, ela tem um pensamento ideológico e político. E esse pensamento ideológico e político, manifestamente, está a interferir na política do país. Está a violar o princípio constitucional da separação de poderes. Para além disso, o Presidente da República agiu à maneira dele, através da intriga. Repare-se que o Presidente da República esteve na origem do grande ataque a João Galamba e exigiu ao Primeiro-Ministro, extravasando os seus poderes, exigiu ao Primeiro-Ministro a demissão de João Galamba. João Galamba esteve a ser escutado pela Justiça com conhecimento de certeza absoluta do Presidente da República, porque tem reuniões frequentes com a Procuradora-Geral da República e com toda a certeza ela não poderia deixar de informar o Presidente da República das investigações relativamente a João Galamba, pois a Procuradoria-Geral da República esteve a investigar durante 4 anos João Galamba. Já há mais de um ano que as escutas a João Galamba cessaram. Já era mais que tempo, 5 anos, já era mais que tempo para haver uma acusação. E a única coisa que temos é um comunicado do Ministério Público a dizer que as suspeitas sobre João Galamba são muito frágeis. E tanto aquilo que sabemos é que João Galamba
é acusado de se ter deixado corromper por um jantar. E é isto que leva ao desprestígio de um governo, ao desprestígio de um governante, à destruição de uma pessoa. E a Procuradora-Geral da República é responsável por isso. E o Presidente da República esteve por trás de tudo isso. Isso não tenhamos a mínima dúvida que foi isso que sucedeu. É imperioso que haja uma alteração no Código de Processo Penal a impedir que haja divulgação de investigações antes de haver acusação. As pessoas são queimadas na praça pública com as simples notícias das televisões e dos jornais. Ainda agora houve um indivíduo por quem não tenho a mínima simpatia. Esse indivíduo foi queimado na praça pública e estamos ainda no início das investigações. Foi feito um teatro enorme. No fundo, o Ministério Público faz teatro para se esconder da sua incompetência. Buscas teatrais espetaculares, como aquilo que sucedeu na casa de Rui Rio. No fundo, tudo isso para mostrar serviço. É tempo de se aprovar legislação no sentido de punir severamente a divulgação de notícias sobre inquéritos relativamente aos quais não há acusação ainda formada. As notícias sobre investigações devem ser levadas a cabo apenas após haver uma acusação, após haver uma garantia de que há uma fundada suspeita de que um indivíduo praticou determinado crime. É óbvio que nós sabemos, quem conhece um pouco da justiça sabe muito bem que o facto de haver uma acusação não significa que a pessoa seja condenada. Mas, pelo menos, há indícios fortes. E, portanto, não é apenas o queimar as pessoas em praça pública, mas é divulgar situações de interesse público que os cidadãos, que todos os portugueses devem conhecer. Mas, antes disso, antes de haver uma acusação, devia ser proibido, salvo raríssimas exceções que a lei deveria tipificar, nomeadamente um interesse público manifesto em que essa notícia seja dada. Fora disso, devia ser criminalizado a existência de notícias sobre inquéritos em curso relativamente a qualquer pessoa. Finalmente, a comunicação social. A comunicação social em Portugal é absolutamente repugnante. É uma comunicação social toda ela ao serviço da direita. Há um órgão de comunicação social que diz que não defende interesses, é apenas interessante. Não. Ele é desinteressante e defende interesses. E defende interesses dos senhores do dinheiro. Dos senhores que pretendem concentrar neles a riqueza do país e que não se importam com a miséria dos outros. E ainda por cima, com cinismo, com mentiras, enganam a generalidade dos cidadãos para votar precisamente nos partidos que representam esses interesses. Repare-se, as televisões tinham comentadores, na sua generalidade, na sua esmagadora maioria. Houve uma contagem, eram 47 contra 30, 47 da direita contra 30 comentadores ligados à esquerda. Mas comentadores ligados à esquerda são, sobretudo, comentadores ligados ao Partido Socialista e alguns deles que tanto poderiam estar no PS como no PSD. Tanto poderiam estar num partido de centro-esquerda como num partido de centro-direita, como é o PSD. E, sobretudo, os principais comentadores são comentadores nos dias de maior audiência, nomeadamente aos domingos. Temos o Paulo Portas aos domingos na TVI e temos o Marcos Mendes aos domingos na SIC. E gente semelhante no Canal 1 da RTP. Portanto, não só a maioria dos comentadores que formam a opinião pública são de direita, porque não são só os entrevistados que fazem a opinião pública, são os comentadores que depois torcem à sua maneira aquilo que o próprio entrevistado disse. E esses comentadores, maioritariamente de direita, fazem os seus comentários nos dias em que há mais espectadores nas televisões.
O caso mais grave é o da RTP1, como disse. A RTP1 tem um tipo de comentadores não só de direita, tem um pivô, o José Rodrigues dos Santos, que é de direita, que é frequentemente um mentiroso. Nós lembramos saídas deles quando fez uma reportagem na Grécia a dizer que os gregos viviam de subsídios. Uma absoluta vergonha que devia impedir esse indivíduo de estar como pivô em qualquer televisão. Mas ele continua como pivô, parece que absolutamente inquestionável, da televisão portuguesa. Mas não só. A televisão, a RTP1, contrata o José Manuel Fernandes, por exemplo, para comentador. Isto é, o José Manuel Fernandes que está na CNN, o José Manuel Fernandes que está no Observador, o José Manuel Fernandes que está em todo o lado de direita, ele é um dos principais comentadores da RTP1. Quem são os comentadores de esquerda da RTP1? Quem são aqueles comentadores de esquerda que comentam aos domingos, nos dias de maior audiência? É isto que deve ser refletido. E, infelizmente, a esquerda não se atreve a levantar voz contra as televisões. Há uma violação clara da obrigação de isenção das televisões, particularmente da RTP1, que é uma televisão paga por todos nós e que devia ser isenta. E com isto termino, despedindo-me com amizade. Até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que partilhem este programa e que subscrevam o canal da Rádio Transforma, apoiando assim este projeto de liberdade, igualdade e fraternidade. Política Impura, na Rádio Transforma, com Henrique Prior.